Você tocou num ponto muito importante, que é o teste da orelhinha, né? E as pessoas às vezes não têm noção da importância do teste da orelhinha, por que que ele entrou na triagem auditiva, por que que é obrigatório, né? Sair da maternidade com o teste da orelhinha. O teste da orelhinha, o nome científico dele é otoemissão acústica. Então, é o teste de triagem, é o primeiro teste que a gente faz para poder tentar saber se aquela criança nasceu com alguma perda auditiva ou não. Por que que é tão importante fazer um diagnóstico precoce de perda auditiva? Porque para a gente poder intervir na hora certa. Porque não existe o surdo-mudo. Na verdade, a pessoa é surda e ficou muda porque ela não escutou, ela não aprendeu as palavras, então ela não conseguiu falar por causa disso. Então, quando a gente consegue intervir nessa audição na idade certa, a criança passa a falar normalmente, né? Então, ela pode ser surda, mas tem os surdos que escutam e que falam, né? Então, só que a gente tem um tempo para poder fazer isso. Se a gente passa muito desse tempo, se a gente descobre essa perda auditiva por volta só dos 3, 4 anos, a gente perde esse time de conseguir desenvolver a fala nessa criança. Então, por isso que é tão importante o teste da orelhinha para um diagnóstico precoce e uma intervenção precoce. Então, na verdade, a pessoa que ela é muda, ela não é muda porque ela nasceu sem fala. Isso. Ela é muda por algo que está relacionado à audição. Sim. Sempre vai ser... Sempre vai ser assim. Não existe a pessoa muda. Na verdade, a pessoa é surda e por que isso não reabilitou aquela audição no momento correto e aí não conseguiu desenvolver a fala, né? Gente... O cérebro da criança, ela tem uma neuroplasticidade, né? Então, tem certas áreas que, quando estimuladas, vão se desenvolvendo e quando você não estimula, atrofia e depois você não consegue mais estimular. Porque essa neuroplasticidade, com o tempo, ela acaba, né? Então, a intervenção da audição da criança, o ideal é você fazer até os 2 anos e meio, 3 anos. Mas até uns 6, 7 anos a gente já consegue alguma coisa de fala. Mas quanto mais precoce a gente consegue intervir, melhor o resultado da fala. Agora, esse teste do ouvidinho, né? Eu como mãe... A doutora é mãe? Sou mãe de 2. De 2 também? Qual que é a idade deles? B tem 3 anos e Helena tem 4. Gente, Helena aí do meu time, eu tenho uma Helena de 6 também. Muito lindo esse nome, né? Gente, é suspeito, né? Mas é Bernardo, é B? Não, é B de Benício. Benício, que tem quanto tempo? 3 anos. 3 aninhos. E Helena... Helena 4, ela foi um seguido do outro. Foi seguidinha. Quase gêmeos. Mas aí também a gente toca junto, né? Isso aí. O meu tem uma diferencinha aí, que rolam ciúmes, mas tudo bem. Mas quando a gente... Então, como mãe, a gente escuta muito se falar, hoje em dia, né? Na verdade, alguns anos atrás, o teste da orelhinha, outros testes não eram tão falados, mas hoje eu acho que com acesso à informação, a gente precisa estar atento a isso. Então, tem que ser feito já no hospital mesmo, é feito isso. É o ideal, né? Na própria maternidade. Quando não é possível, que às vezes o aparelho está com defeito, tentar fazer até 30 dias de idade da criança. Pronto, é o ideal. Já resolve. Mas eu já ouvi gente falar assim, não funciona 100%, não pegou tudo do meu filho. Pega tudo ou realmente tem Às vezes não, por isso é um teste de triagem, né? Então, de triagem é o seguinte, a população em geral vai fazer o teste da orelhinha somente, tá? E aquelas crianças que têm algum fator de risco para a perda auditiva, quais são os fatores de risco? Prematuridade, baixo peso ao nascimento, internação de UTI, uso de drogas que a gente sabe de antibióticos que podem afetar a audição, história familiar de perda auditiva. Então, essas crianças a gente tem que ter um olhar um pouquinho mais atento, né? E a gente não faz só o teste da orelhinha. A gente faz um teste também chamado BERA, tá? BERA, que a gente consegue avaliar de forma um pouco mais fidedigna essa audição. Mas o teste da orelhinha, de uma forma geral, quando bem feito, é um excelente teste de triagem, tá? Para a população em geral. Tem que ser feito, né? Tem que ser feito em todas as crianças. E quando ele falha, tem que ser repetido, essa criança tem que ser acompanhada. E hoje também, o que a Sociedade Brasileira de Pediatria, de Otologia, está preconizando também, é uma nova avaliação auditiva da criança com 1 ano de idade, né? Porque às vezes aquelas crianças que a gente perdeu alguma coisa ao nascimento, a gente consegue pegar pelo menos com 1 ano de idade. Muito importante. Então, isso é muito importante, essa reavaliação com 1 ano de idade.